Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Já chegamos lá? Jonas 1. Começamos a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Entretanto, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não morramos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos, pois, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavra do Senhor. Queria que você localizasse 2 ou 3 pessoas e saudasse antes de você sentar. Amém? Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adoro. Saúde aos irmãos. Vamos levantar, saúde aos irmãos. Fico feliz em vir em tua casa, minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em sua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito, bendito o nome do Senhor. Bendito o nome
Ok, vamos sentar então. Ok, saúde a igreja na Santa Paz do Senhor. Mais uma vez, saúde a igreja na Santa Paz do Senhor. Muito bem, meus amados, este é o segundo domingo, não é? É o segundo domingo do mês de maio, correto? É o segundo domingo do mês de maio, mas é o primeiro domingo em que nós estaremos a falar do nosso tema do mês, que é... Qual é o nosso tema, então, irmãos? Por favor, irmãos, por favor. A mensagem é mandada para todos os irmãos no grupo, né? Qual é o nosso tema do mês? Viver no propósito e fervor. A minha pergunta nessa manhã é: você conhece o propósito para o qual você está nessa manhã aqui? Não me parece, irmãos. Repito mais uma vez a pergunta: você conhece o propósito para o qual você está aqui nessa manhã? Porque nós temos um propósito da parte de Deus, amém? Deus nos criou com um propósito e nós estamos aqui para um propósito. E Deus tem manifestado o seu propósito na nossa vida todos os dias quando nós nos disponibilizamos para ouvir a sua voz. E nessa manhã eu tenho mesmo esse tema, viver com propósito. E o nosso texto base é o livro de Jonas, capítulo 1. Eu acho que muitos de nós crescemos a ouvir a história do Jonas. Muitos de nós crescemos já na escola dominical, na catequese. Muitos de nós crescemos ouvindo a história de Jonas. E nós escolhemos Jonas também porque nós acabamos de terminamos há pouco tempo o estudo do livro de Efésios, ou seja, de Tiago, e nós vamos dedicar um tempo estudando o livro de Jonas. E eu gostaria nesse domingo, em que nós estamos a falar sobre o propósito, viver o propósito, nós darmos um arranque do texto que nós estaremos lendo ao longo dos próximos tempos, usando a ilustração da vida de Jonas, né, como referência. Para aqueles que já leram a história de Jonas, ou já ouviram da história de Jonas, sabem que o Jonas teve um propósito de vida. Ele tinha um chamado. Como muitos de nós estamos aqui sentados nesta manhã, temos chamado. O chamado do Jonas, o Jonas era profeta de Deus. Numa altura em que havia um povo chamado Nínive, os ninivitas, era um povo que eram inimigos do povo de Deus, dos hebreus, eram inimigos. Mas nós vimos que Deus havia levantado Jonas com um propósito de Jonas impactar a vida dos ninivitas, daqueles que exatamente eram inimigos dos hebreus. O que de certa forma podemos entender, irmãos, de que Deus pode dar uma missão que você vai achar que é a missão, eu posso fazer tudo, mas menos esta missão. Porque essa missão é muito difícil para mim. É difícil eu engolir esta missão. Como é que Deus me manda exatamente para mim ir pregar a palavra para aquelas pessoas que são inimigas nossas, para aquelas pessoas que são maldosas, para aquelas pessoas que tudo quanto eles pensam é nos destruir? Essa era a história do relacionamento entre o povo hebreu e o povo de Nínive. E nós podemos entender através do texto que nós acabamos de ler aqui, meus amados, de que Deus mandou Jonas para que Jonas pudesse levar uma mensagem para o Nínive. A mensagem de Deus foi clara: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. O que significa, muitas vezes, Deus, quando nos dá uma missão, Deus não nos dá opções. Amém? Deus, quando nos dá uma missão, Deus não nos dá opções. E nós conhecemos a história de Abraão na Bíblia. Abraão foi mais ou menos semelhante, diz: levanta-te e abandona a tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei. Deus muitas vezes faz esse tipo de demanda para nós, não nos dá opções. Para o Jonas não houve opção dada para ele,
Quando nós falamos de opção, estamos a falar da escolha que você poderia fazer. Não houve escolha para ele, foi simplesmente uma ordem. Deus, como soberano que Ele é, Deus pode nos dar uma ordem. Apesar de nós termos vontade, apesar de nós termos livre-arbítrio, mas temos que saber que a soberania de Deus está acima das nossas vontades. Amém? E Deus havia dado essa ordem para o Jonas, disse: levanta-te, dispõe-te e vai para a terra de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo que a maldade dos ninivitas havia chegado até Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós sabemos, irmãos, que Deus é tolerante. Muitas vezes, não tolerante porque Deus está se agradando, mas é tolerante no sentido de nos dar a possibilidade para o arrependimento. Amém, irmãos? A tolerância de Deus é uma possibilidade, é uma oportunidade que Deus nos dá para o arrependimento. Mas chega a um determinado momento, como havia chegado para o povo de Nínive, Deus disse que a malícia deles chegou até mim. Significa que chegou a um determinado momento em que era praticamente intolerável. E Deus teve que agir. Deus lhes deu muitas oportunidades, mas chegou um momento que Deus teve que agir. Mas mesmo no agir de Deus, Deus nos dá sempre uma janela de oportunidade. Quando Deus levantou e mandou Jonas, disse: dispõe-te, levanta-te e vai ao povo de Nínive. E disse: clama contra ele, informa a eles que a malícia deles, o mal deles, o pecado deles chegou até mim. Mas a palavra de Deus diz que quando Jonas, que era profeta de Deus, vocês sabem o que significa profeta, irmãos? Profeta significa boca de Deus. Profeta significa porta-voz. Um profeta é alguém que não fala por si. Um profeta é alguém que fala por alguém. Nesse caso, fala por quem? Por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um profeta está a falar por si, ele deixou de ser porta-voz de Deus. Então não é profeta. Amém, irmãos? E a mensagem que o Jonas tinha que levar não era a mensagem dele, era a mensagem de Deus. Por mais desagradável que muitas vezes nós nos sentimos, mas quando nós temos que levar a mensagem de Deus, temos que levar, irmãos. Por isso é que muitas vezes na igreja, nós somos mal interpretados, quando às vezes você tem que falar por alguma coisa que precisa de mudar. Às vezes há invasão de tristeza no coração quando nós falamos uma verdade. Mas, irmãos, nós somos chamados para sermos quê? Porta-vozes de quem? De Deus. Falamos a verdade. Mas o que aconteceu com Jonas é que o Jonas, em vez de cumprir aquilo que era a demanda de Deus, a orientação de Deus, a Bíblia diz que ele fugiu. Deus disse: vai para Nínive e prega a minha palavra, leva a minha mensagem. Mas o que Jonas fez, a Bíblia diz que ele até se levantou. Ele simulou que ele iria, mas em vez de ir para Nínive, ele subiu num barco, pagou a passagem e foi para uma região chamada Tarsis. E a Bíblia diz que ele foi para fugir da presença de Deus. O versículo 3 diz: pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. É possível, irmãos, nós fugirmos da presença de Deus? A Bíblia diz que Deus é omnipresente. Amém. A Bíblia diz que Deus é omnipresente. Deus encontra-se em qualquer lugar. O universo é obra das suas mãos.
Não existe nenhum lugar no universo que Deus não se faça presente. Então, é um pensamento que eu não sei como é que eu posso classificar. Quando alguém pode pensar que ele vai fugir da presença de Deus. Quando alguém está a fazer coisas a pensar que Deus não está vendo. Deus vê todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que você faz no oculto, Deus vê. A Bíblia diz que a palavra ainda não saiu da minha boca, mas Deus já sabe. Até aquelas palavras que você nunca pronunciou, aqueles pensamentos que você nunca exteriorizou, Deus conhece. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Salmo 139. E esse era o pensamento do Jonas, de que eu vou fugir. Em vez de ir para Nínive, eu vou para Tarsis para estar longe da presença de Deus. A pergunta que nós podemos fazer aqui é: mas por que o Jonas, que era porta-voz de Deus, que era profeta de Deus, em vez de cumprir aquilo que era a orientação de Deus, preferiu fugir? Por quê? A resposta é muito simples. A resposta é de que o Jonas não estava interessado na salvação dos ninivitas. É como ele tivesse dito, se ele tivesse dito: esse povo é mau, esse povo é pecador, esse povo não teme a Deus, ele merece o castigo, merece a destruição. Eu, quando leio a história de Jonas, o Jonas era um profeta. O Jonas que foi dado a missão para ser evangelista, para ir evangelizar o povo de Nínive. Mas o Jonas não estava interessado na salvação do povo de Nínive. E eu às vezes me pergunto: será que é possível nós termos um homem de Deus, nós temos alguém que é usado por Deus, mas no seu coração ele não está interessado na salvação das almas? Isso muitas vezes me faz pensar sobre o Jonas. Quando me surge essa pergunta, me faz pensar sobre o Jonas. Eu quero dizer nesta manhã que nós estamos a falar do propósito, de que se nós tivermos que fazer o alinhamento desse texto de Jonas com o propósito que cada um de nós tem na vida, há uma coisa importante que nós precisamos de reconhecer, meus irmãos, é de que o propósito não é apenas o chamado. Amém. O propósito não é apenas o chamado. Deus nos chama, mas o propósito só se realiza quando nós somos capazes de obedecer. Quantas vezes eu digo aqui na igreja de que, e eu não me canso de repetir isso, de que todos nós que estamos aqui temos alguma semente de Deus. Você tem a semente de Deus. Mas como é que essa semente de Deus ela não se manifesta? A resposta é simples: obediência. Se você for obediente, você vai ver que o propósito de Deus vai se realizar na tua vida. A obediência é fundamental para que nós possamos ver a realização do propósito de Deus na nossa vida. Não basta você conhecer a vontade de Deus. Há muita gente, irmãos, que até conhece a vontade de Deus na vida deles. Há muita gente, irmãos, que até sabem, reconhecem o que eles poderiam fazer. Mas essas pessoas não conseguem ir na realização do propósito na vida deles, porque eles estão espiritualmente frios. Há uma frieza espiritual na vida deles, irmãos. E a frieza espiritual é algo que pode matar a vida espiritual de uma pessoa. Você tem que permitir com que essa frieza espiritual que você tem, ela possa sair da tua vida. Essa desmotivação que você tem, possa sair da tua vida. Você não pode viver conforme canta aquela música dos brasileiros: deixa a vida me levar, a vida leva é. Não é. Não.
Todos os dias, todo momento, você tem que perguntar sempre, quando você acorda, qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que é que Deus quer para mim neste dia? Qual é o propósito? Qual é a missão? Nós somos missionários neste mundo, irmãos. E Deus tem uma missão para cada um de nós. Na família, Deus tem uma missão para ti. No local de trabalho, Deus tem uma missão para ti. No bairro onde você vive, tem uma missão para ti. Não existe nenhum lugar onde você esteja em que não haja propósito de Deus para a tua vida. Não há. Em todo lugar onde você estiver, mesmo que seja só para você passar assim de repente, há um propósito de Deus na tua vida. Há muitas coisas que acontecem conosco. Já houve situações em que você se depara com um determinado indivíduo num lugar qualquer e vocês começam a conversar, mas durante a conversa vocês depois começam a descobrir que tem alguma coisa em comum. Talvez vocês cresceram no mesmo bairro, talvez vocês conheçam as mesmas pessoas, e durante a conversa um pergunta: oh, tu vivias na rua de trás? Sim, eu vivia. Tu vives aonde? Não, eu vivo. Não, não pode, tu não vives ali. Não, eu vivo você ali. Oh, tu conheces o Tonilson? Disse: Tonilson? E eu conheço o Tonilson. Oh, não é o pai do quem? Da Solange? Sim, eu conheço. Não. E a fulana, eu conheço. Mas você vive lá há quanto tempo? Não, nós vivemos. Eu nasci lá, cresci lá. Nunca ouvi nesse tipo de conversas. Mas por que vocês cresceram num determinado bairro? Vocês já estão nos 25, 27 e vivem na rua de trás um ao outro, mas nunca se cruzaram. E num determinado momento Deus permite o cruzamento entre vocês. É só mesmo por acaso? Não há um propósito qualquer que Deus tenha para vocês? São essas coisas que nós muitas vezes temos que nos interrogar. Mas por que Deus permitiu? Esse irmão, vivemos, crescemos juntos no mesmo bairro, mas nunca nos cruzamos. Por que Deus permitiu esse cruzamento? Há momentos que nós temos que nos interrogar. Qual é o propósito de Deus na minha vida em relação a esse encontro? Amém? Temos ouvido muitas vezes de que Deus não une pessoas, Deus une quê? Propósitos. Há um propósito de Deus quando Deus une as pessoas. Você está aqui porque Deus tem um propósito para ti. Eu repito, você está aqui porque Deus tem um propósito para ti. Mas o problema, meus amados, é que nós muitas vezes procuramos fugir do propósito de Deus na nossa vida. Às vezes, nós queremos parquear aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida para nós priorizarmos alguma coisa que nós achamos que é da maior valia naquele momento, do nosso ponto de vista. Porque nós nos esquecemos que diz a palavra do Senhor: muitos são os planos do coração do homem. Vou repetir, não é esse texto. Esse texto diz: muitos são os planos de Deus na nossa vida, dos planos de Deus, mas que prevalece a vontade de Deus. Mas o texto mesmo que eu quero dizer é: há muitos caminhos que parecem certos para o homem, mas o seu final leva a quê? A morte. Nem sempre aquilo que você acha certo vai te levar ao caminho certo. Por isso é que é bom nós buscarmos sempre saber qual é a opinião de Deus para alguma situação que nós estejamos a enfrentar. Busca sempre a opinião de Deus. A opinião de Deus, ela nunca vai nos destruir. A opinião de Deus será sempre benéfica para nós. Podemos não entender numa primeira fase, mas no final de tudo, vamos falar como o José disse no final. José do Egito passou por várias vicissitudes, mas no final ele compreendeu
que aquelas situações todas que ele passou era um propósito, para um propósito maior, para salvar a sua família na situação de fome. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós buscamos fugir do propósito de Deus, irmãos, tal como aconteceu com Jonas, nós vamos enfrentar tempestades. Fugir da presença de Deus gera tempestades, irmãos. Quando você foge da presença de Deus, gera tempestades. Nem todas as tempestades que nós enfrentamos na vida, irmãos, vêm do diabo, irmãos. Eu muitas vezes na brincadeira digo assim: haverá um dia que nós vamos estar na presença de Deus, o diabo também vai te perguntar: você me viu? Você me viu aonde? Não foi diabo, foi a decisão que você tomou. Porque Deus te capacitou para você tomar decisões. É verdade que muitas vezes as decisões na nossa vida são influenciadas pelo diabo. Mas também há decisões que são nossas. Amém? Há decisões que são nossas. Há pessoas que às vezes quando está apaixonado, escolhe um parceiro, não dá certo, começa a pensar que, mas esse homem mesmo que Deus me deu, Deus não te deu homem nenhum. Deus não te deu mulher nenhuma. Você que escolheu. E você escolheu mal. Porque antes de você escolher, você não associou Deus. Você estava apaixonado. Amém? Quantas vezes nós tomamos decisões em que você entra num determinado negócio, estás num parceiro de negócio para você descobrir que aquele parceiro não é o parceiro certo. Por quê? Porque você não associou Deus enquanto você estava a negociar com esse parceiro. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma coisa muito interessante, irmãos, olhando ainda nos prejuízos e consequências de quando nós fugimos do propósito de Deus, é que quando a gente foge do propósito de Deus, nós podemos prejudicar a vida das outras pessoas. A gente lê o texto aqui de Jonas e nós vimos que por causa de Jonas, a tempestade invadiu o barco. Havia perigo no barco. Bem, nós podemos dizer que, tudo bem, o Jonas depois foi lançado no mar e as pessoas que estavam no barco sobreviveram. Mas a Bíblia diz que eles pegaram toda a sua bagagem e deitaram para o mar. Houve um prejuízo muito grande. Não sabemos o que tinha nas bagagens. Quando alguém está a fazer viagem, pode ser que esteja a fazer viagem de negócio. Você fica que há muita gente que perdeu o negócio por causa do Jonas. Então nós temos que ter muito cuidado em reconhecer, em sabermos, irmãos, de que nós podemos prejudicar a vida de muita gente quando nós estamos distante do propósito de Deus. É um pouco quanto aquilo que nós aprendemos no ano passado sobre as consequências do pecado oculto. Lembram-se, irmãos? No ano passado, nós tivemos aqui uma mensagem em que nós falamos sobre as consequências do pecado oculto. Em que nós vimos que você, quando está no meio da comunidade, no meio da família cristã ou família biológica, e você está a caminhar mal, alguma coisa escondida, as consequências muitas vezes não se limitam para ti somente, mas as consequências podem se estender para as pessoas que não têm nada a ver contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero contar a história de uma senhora que nós conhecemos. Era uma senhora muito próxima. Essa senhora, no âmbito daquilo que eu estou a falar, das consequências de nós fugirmos do propósito de Deus. Essa senhora andava muito mal. Quando eu estou a dizer andar muito mal, não tinha a sua vida alinhada na palavra. Namorava daqui, namorava dali, a ponto de chegar a namorar com o seu próprio tio. E esse tio com quem ele namorava, esse tio tinha HIV. E como consequência, ela também contraiu HIV. Quando ela contraiu HIV, depois ela ficou concebida.
Eu não sei se era por ignorância ou porque ela queria guardar isso. Hoje em dia a medicina está avançada de tal forma que uma mulher com HIV pode conceber e durante o parto a criança pode ser salva. Há uma técnica, ajuda-me, como é que chama essa técnica? Corte umbilical, não é? Sim, chamam aquilo para esse corte umbilical, em que conseguem salvar a criança de tal forma que a criança não nasça contaminada. Meus irmãos, não consigo realmente, eu não consigo entender. Isso é extraordinário. Como é que Deus é maravilhoso. Eu não entendo como é que uma mãe que está concebida com HIV, ela sustenta um filho durante 9 meses na barriga. E nós sabemos que a alimentação da criança durante a gravidez provém da mãe, correto, irmãos? Mas que hoje a ciência nos explica de que o filho só contrai HIV no nascimento. Amém? Não sei se estamos juntos. Só contrai no nascimento. Significa que a medicina hoje consegue salvar a criança durante o nascimento. E a criança nascer saudavelmente sem HIV. Mas só que essa senhora, ela guardava aquilo, nem sequer declarou isso às parteiras, e a criança nasceu com HIV. Essa menina, acho que cresceu até mais ou menos uns 11 anos, 12 anos. Mas depois começaram a aparecer, frúnculos e não sei o que, começou a ter doenças associadas a HIV e a criança acabou por falecer. Eu lembro muito bem dessa criança porque conheci essa criança. E concernente àquilo que nós estamos a falar, dos prejuízos que nós podemos causar na vida das outras pessoas, pelas decisões que a gente toma, muitas vezes me vem à memória essa criança. Porque eu penso assim, qual é a culpa que tinha essa criança? Essa criança poderia ser poupada. Se a mãe tivesse cuidado, tudo bem, ela já tinha falhado, já tinha errado, mas ela poderia poupar a vida dessa criança. Cuidado, irmãos, é uma chamada de atenção que eu trago aqui nesta manhã, de que quando nós andamos fora do propósito de Deus, nós podemos prejudicar a vida das outras pessoas. Amém? Nós podemos prejudicar a vida das outras pessoas. Então, alinha a tua vida no propósito de Deus. Não permita com que alguma desmoralização qualquer, não permita com que alguma desmotivação qualquer possa impedir com que você possa viver na plenitude aquilo que é a vontade de Deus na tua vida, irmão. Eu não consigo entender, irmãos. Tenho realmente muitas dificuldades em entender. Uma pessoa que é crente, uma pessoa que é batizado, mas ele não faz absolutamente na igreja onde ele pertence. Não é certo, irmãos. Temos que reconhecer que existe um propósito. E o propósito leva a que nós possamos disponibilizar os dons e talentos que Deus depositou na tua vida. Há dons e talentos que Deus depositou na tua vida. Esses dons e talentos precisam ser disponibilizados para que a igreja possa crescer e atingir a estatura de Cristo em função da disponibilidade que você dá. Não se esqueça, irmão, de que Deus não nos criou para nós vivermos no isolamento. Eu, às vezes, corrijo, digo, ouço muita gente a dizer, interpreta muito mal aquele texto que diz, maldito o homem que confia no homem. E eu digo sempre, as pessoas não leem a última parte desse texto. Eles só se limitam na primeira parte desse texto, que diz que maldito o homem confia no homem igual. A pergunta que eu poderia fazer é a seguinte: é possível nós termos um relacionamento com alguém de amizade se nós não confiamos nessa pessoa? É possível? Não é possível. Até o nosso relacionamento com Deus baseia-se em quê? Na confiança que nós temos em Deus. Você confia em Deus. Você confia em Deus, por isso você está aqui. Você tem relacionamento com Deus porque você confiou nele.
Louvado seja o nome do Senhor. Então não esqueçam, irmãos, que há um propósito de Deus na tua vida e que quando nós nos distanciamos desse propósito, nós podemos trazer tempestades na nossa vida. Há pessoas que quando aparentemente a vida deles parece que está indo muito bem, a primeira decisão que eles fazem é fugir da presença de Deus, como Jonas fez. Não tenho mais tempo. Também trabalho aos domingos. Fico cansado. Começa a encontrar justificações para não estar na presença de Deus. Não, tive visita em casa. Eu até pergunto, mas visita mesmo vai te impedir para você ir à igreja? Não. Eu pelo menos já passei nessa cadeira, irmãos. Há muito tempo essa cadeira já passou. Irmãos, eu não fico numa festa amanhecer. Até a galinha, não faço isso, irmão. Não. Depois com o Yango que existe atualmente, eu vou, 1h, vou voltar, vou descansar, porque eu sei que existe um propósito de Deus na minha vida. Porque não vim porque tínhamos uma festa da romba. Não, irmão. Temos que saber que nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Não fuja da presença de Deus. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, há tempestades que vão surgir. Você vai enfrentar tempestades. E você vai causar prejuízo na vida das pessoas. Volta na presença de Deus. Amém. Volta. Não permita com que... Às vezes eu entendo, irmãos, que mesmo na igreja, às vezes nós nos desapontamos com as pessoas. Há momentos que nós nos desapontamos com as pessoas. Mas a pergunta que nós podemos fazer aqui, você veio por causa de Deus? Ou você veio por causa das pessoas? Porque as pessoas vão sempre ser falíveis. Você pode sair daqui e ir numa outra igreja, também vai encontrar lá problemas lá. Você também vai encontrar lá problemas. Lá também tem problemas deles. Então, onde há homens, a igreja é chamada lugar de santos, mas nós estamos num processo permanente de santificação. Então, não há ninguém que é perfeito aqui. Isso é uma clínica onde as pessoas são tratadas espiritualmente. Onde todos os dias Deus está restaurando vidas. Onde a vontade de Deus é que você possa mudar. Mas nós vamos atingir o pico dessa mudança, dessa transformação, somente quando Jesus voltar, irmãos. É verdade que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. As pessoas eventualmente vão notar o fruto do Espírito se manifestar na nossa vida. Mas mesmo aquela pessoa que para nós parece espiritual, quantas vezes ele pode nos apontar? Lhe pisa só, para ele dizer que estás a confundir. Vai te falar mesmo assim, estás a confundir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a boa notícia que nós temos nesta manhã, meus amados, antes de terminar, é de que Deus quer reacender o teu propósito. Por mais que o teu propósito esteja frio, por mais que você esteja desmoralizado, por mais que você não sinta a vontade de servir a Deus, tal como aconteceu com Jonas, ele sentia, mas Deus quer que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. Mas Deus quer reacender o propósito na nossa vida. Eu sei que quando nós estudamos o livro de Jonas, a partir dessa quinta-feira, nós vamos ver que depois de ter ficado 3 dias na barriga do peixe, a Bíblia diz que Deus permitiu com que o peixe lançasse o Jonas na praia. E Deus mais uma vez enviou Jonas para que Jonas fosse cumprir a missão que era salvar os ninivitas. E a gente vê que o Jonas obedeceu à missão. E quando chegou lá, a decepção do Jonas foi o arrependimento dos ninivitas. Amém. O Jonas queria que os ninivitas não quisessem saber nada com Deus.
É aí que eu disse no princípio que, às vezes, nós estamos a cumprir somente para o inglês ver, conforme se diz. Quantas vezes as pessoas fazem determinadas coisas só para agradar o pastor? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas veem, não, durante esse seminário bíblico que nós tivemos na igreja, eu não consegui aparecer, vou aparecer pelo menos no último, está a fazer já planos. Vou aparecer pelo menos no último dia, pelo menos para o pastor me ver só. Pelo menos só para me ver. Nós não podemos fazer as coisas dessa maneira, irmãos. Temos que ter o nosso coração submisso. É verdade que eu posso enganar homens, mas nunca vou enganar Deus. E nós vimos que Jonas foi cumprir a missão. E a palavra de Deus diz que houve um grande arrependimento no Nínive, desde o rei até o menor. Nunca subestimemos, irmãos, a missão que Deus nos dá. Nunca subestimemos a missão que Deus nos dá. Deus pode nos surpreender grandemente, irmãos. Grandemente Deus pode nos surpreender. O Jonas não estava interessado na salvação dos ninivitas. Ele queria que Deus destruísse. Quantas vezes muitos de nós, quando temos raiva de alguma pessoa, acontece alguma coisa nessa pessoa, nós falamos bem feito. Eu acho que muitos estão a se rever aqui. Que não, aquilo aí não, bem feito. Deus é pai, não é padrasto. Deus ouviu a minha oração. Há momentos que a gente fala assim. Aconteceu alguma coisa numa pessoa, você diz nada. Não, Deus afinal, Deus é pai. Deus é pai, Deus ouviu a minha oração. Esse mesmo pensou que ia enganar todo mundo. Deus mesmo lhe expôs. Não, esse Deus não me deixa mal. Você mesmo diz, esse Deus não me deixa mal. Vou agradecer até Deus. Vou agradecer a Deus. Irmão, Deus, há muitas vezes nós dirigimos a nossa oração contra os nossos adversários, irmãos. Deus nunca vai ouvir uma oração que você dirige contra o teu adversário. Porque há uma coisa que você precisa admitir no teu coração. Deus lhe ama da mesma forma que te ama a ti. Deus não ama você mais do que os teus adversários, irmãos. Mesmo aquela pessoa mais maldosa, Deus lhe ama da mesma forma como Deus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A dimensão do amor de Deus em ti é a mesma dimensão que Deus tem para os outros irmãos. Você não é mais amado do que Deus ama as outras pessoas. Da mesma forma que Deus te salvou, Deus quer salvar as outras pessoas também. O que você deve fazer é você deixar nas mãos de Deus. A Bíblia diz que mesmo que alguém te possa magoar de tal forma, a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer da sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer reacender o propósito que Ele tem na tua vida. Se você eventualmente, em alguma altura do teu percurso cristão, você sentiu que não, eu vou me distanciar, eu não vou cantar mais no coro, eu não vou servir mais na escola dominical, eu não vou trabalhar mais na comunicação e imagem, eu não vou fazer mais isso. Irmão, volta para o propósito de Deus na tua vida. Amém. Deus tem planos para ti e Deus quer realizar esse plano para ti. Quero terminar mesmo. Tem aí mais 2 minutos. Se nós tivermos que falar do Jonas e compararmos com um outro profeta na Bíblia, que é o profeta Isaías. A Bíblia diz que o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Deus chama o Isaías, ou seja, Deus clama e pergunta a quem ele enviaria,
E nós estamos a ver o Isaías a mostrar disponibilidade imediata, dizendo: Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Deus quer pessoas com essa disponibilidade, irmãos. As pessoas não têm que ir a tua atrás para você fazer o propósito de Deus na tua vida. Versículo 8, Isaías 6 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer, irmãos. Disponibilidade, irmãos. Quer ser usado por Deus? Seja disponível. Não há outro segredo, irmão. Disponibilidade. Nós podemos mudar o quadro da nossa vida, da nossa igreja. Disponibilidade, irmãos. Não há mais outra coisa. Amém? Para concluir, irmãos, quero dizer que se nós verdadeiramente quisermos viver o propósito de Deus, uma das coisas que pode reacender o nosso propósito é nós andarmos na intimidade com Deus. Ande na intimidade com Deus. Medite na palavra de Deus. Ora, participe nos cultos. Não se distancie de Deus. Temos programa de oração matinal que temos todos os domingos anunciado aqui. Participe, irmãos. Sei que às vezes é difícil acordar às 5 horas. Mas se você tiver que ir trabalhar, você vai acordar, irmãos. Amém? Há muita gente que atrasa no culto, mas não acredito que atrasa no serviço. Porque ele sabe que se ele atrasar 2, 3 vezes, vão lhe despedir. Amém? Vão lhe despedir. Mas como é obra de Deus, não se paga salário, ele chega a qualquer hora que ele quiser. Mas, irmãos, mesmo nos cultos, chega no princípio do culto. Chega na hora do culto. Participe na oração da abertura. Participe na intercessão do culto. Segundo, se nós quisermos viver plenamente o propósito de Deus, lembre-se do seu chamado. Há determinado momento em que nós nos perdemos com as situações e circunstâncias da vida. Mas tira sempre um tempo para você refletir. Qual é o meu chamado? Qual é o propósito que Deus tem para mim neste mundo? Pergunta sempre. Faça esse diálogo contigo próprio. Às vezes quando nós conversamos com as outras pessoas, a resposta que nós obtemos não é muito sincera. Mas quando você conversa consigo próprio, não tem como você se enganar a si próprio. Amém? Você pode sempre ter uma resposta muito honesta quando você fala consigo próprio. Amém? E para terminarmos, se você quiser viver o propósito de Deus na tua vida, sirva as pessoas. Deus nos criou e nos chamou para o serviço, irmãos. Não existe outra coisa, irmãos. É para o serviço. Você foi chamado para o serviço. Para você servir os teus irmãos. Nós, quando um dia nos apresentamos diante de Deus, você até pode ser salvo. Mas a Bíblia é clara. O galardão é em função de quê? Das nossas obras. O nosso galardão é em função das nossas obras. Quais são as tuas obras, irmãos? Como é que você tem vivido o teu propósito? Qual é o impacto e influência que você tem tido na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da tua família? Se você for capaz de responder a essas perguntas com clareza, então você eventualmente está a viver o propósito de Deus na tua vida. Amém. Que Deus vos possa abençoar abundantemente.